A gente sempre fala de espectros, né? Direita, esquerda, etc. Eu sempre costumo tentar, quando eu vou pensar nesses espectros, pensar na distribuição normal. Então, tem uma curva normal, com pessoas que estão mais ou menos ali no centro, né? Com óticas de um lado e de outro. E aí você consegue categorizar o desvio padrão mais um e menos um e mais dois e menos dois. Nessas óticas, a extrema direita seria o mais 2 e a extrema esquerda seria o menos 2. Eu vendo o debate político hoje, me parece que essas distorções de aonde é o zero, elas vão variando. Como que, para quem quer entender um pouquinho esse cenário vendo de fora, como que você categoriza esses desvios padrões, assim, de uma pessoa que é mais de esquerda, uma pessoa mais de direita? Olha, a primeira coisa, talvez você tenha essa impressão de que o zero está variando, porque de fato a política é uma questão. Quem define a política são os polos. Quer dizer, são os polos que vão organizar qual é o espectro do debate. Uhum. E como você tem hoje um polo à direita muito forte, o polo puxa tudo, é quase uma lei de física. Então, onde era o zero aqui, vem para cá. Agora, uma coisa deixou claro, que existe efetivamente diferenças muito claras sobre o que é uma perspectiva de direita e o que é uma perspectiva de esquerda. Né? Eu lembraria, a perspectiva de esquerda, ela tem duas características fundamentais. Ela luta pela igualdade radical e pela soberania popular. Ou seja, ela entende que uma sociedade, a única sociedade possível de se viver, é uma sociedade radicalmente igualitária. Ou seja, e é muito importante a gente lembrar, igualdade não significa homogeneidade. Uhum. Não significa todo mundo igual, no sentido, sabe, você não tem outras alternativas, outras escolhas, nada parecido. Significa ausência de hierarquia. Certo? Uma sociedade igualitária é uma sociedade onde a hierarquia não impera. Né? A hierarquia no mundo do trabalho, a hierarquia nas posições dos desejos, a hierarquia nas nossas formas de utilizar a linguagem, ela já não é mais um elemento operante. Né? E soberania popular significa que quem vive toma as decisões. As decisões elas são feitas da maneira mais próxima possível das populações. Então não é uma lógica de tentar fortalecer representações, mas ao contrário, de trazer o processo decisório para a deliberação popular, para a deliberação das pessoas, das suas estruturas orgânicas e coisas dessa natureza. Isso é radicalmente distinto de um tipo de sociedade que a gente conhece hoje. Que é uma sociedade onde os valores da direita elas são os valores que organizam a vida social, porque, afinal de contas, nossas sociedades são capitalistas. Essa é a sua característica fundamental. Uhum. Tem um modo de produção que se naturalizou como o único modo possível. E ele traz também uma política, ele traz uma forma de vida, porque o capitalismo não é só uma forma de produção, o capitalismo é uma forma de vida. Você não deseja da mesma forma dentro e fora do capitalismo, você não fala da mesma forma dentro e fora do capitalismo, você não trabalha da mesma forma dentro e fora do capitalismo. Fato. E aí isso, inclusive, a forma como cada população vai lidar com isso também é muito diferente, né? Então, vamos falar de um debate que teve recentemente sobre os entregadores, né? Os entregadores têm uma função que ela é hoje muito frágil perante o sistema, mas, ao mesmo tempo, se você pega ali a democracia desse micropovo, né, que é um povo só de entregadores, eles têm uma visão mais empreendedora ou acreditam que eles são donos de si. Como que isso se confunde quando, assim, eventualmente alguém que está olhando para essa precarização do trabalho, só que ao mesmo tempo vendo que as pessoas que estão precarizadas lutam por essa condição. Sim. Né? E aí é aquilo, você quer ser um ditador de minorias, então é um pouco complexo lidar com essas situações. Claro. Não, tua questão é muito boa, acho muito importante mesmo colocar as coisas nesses termos. Eu diria o seguinte, vamos pegar o seu exemplo, que eu acho um exemplo muito legal. Eu duvido que alguém escolheu ser empreendedor. Não havia outra alternativa a não ser empreendedor. Né? Quer dizer, não foi dada à sociedade a possibilidade da escolha. Não foi dado assim, olha, a gente tem uma estrutura de trabalho onde mais ou menos você tem seus direitos trabalhistas garantidos, você tem seus direitos, se você ficar doente, você tem direito a seguro-saúde, você tem direito a férias, 13º, tudo, e você também pode ser empreendedor, qual você quer. Não foi isso que aconteceu. A gente decompôs radicalmente toda a estrutura da que seria, digamos assim, os direitos trabalhistas, que já eram problemáticos, eram pequenos, mas tudo isso foi decomposto. Então o sujeito que entra no mercado de trabalho hoje sabe que ele não tem escolha.
Ele tem duas possibilidades. Ou ele se adapta a essa ideia de que, afinal de contas, ele não é que ele não tem chefe, ele não tem solidariedade nenhuma, ele está lutando ele contra todo mundo, sozinho, porque, afinal de contas, ser empreendedor significa, bem, todo mundo é meu competidor. A gente está numa relação de competição, a gente está numa relação de concorrência. Então, se tem competição, se tem concorrência, não tem solidariedade, isso não existe. Né? Então, assim, você se adapta a isso por bem ou por mal. Você pode se adaptar reclamando, ou você pode se adaptar racionalizando. Sabe, racionalizando significa, não, então é isso mesmo, isso é bom, eu vou, sabe, que nem o herói da Marvel, sabe, não, eu vou abrir, desbravar espaço, eu vou sair do zero, vou conseguir chegar lá em cima, se eu trabalhar duro, se eu vou aprender a dormir na moto, vou aprender a dormir na moto, fazer, isso, vou conseguir, enquanto você está dormindo eu estou trabalhando, não sei o quê. Claro, ele precisa fazer isso, para ele conseguir ter um mínimo de integridade psíquica. Entendeu? Porque senão ele se decompõe completamente. Então, eu acho assim, a gente vende como uma escolha algo que foi uma imposição. Essas pessoas tinham, ou elas sobreviviam desse jeito, ou elas morriam economicamente. Né? Só aproveitando a parte matemática que você fez, essa reflexão do professor, eu achei interessante. Como conhecendo um pouco de finanças, a gente usa muito a relação de Pareto, né? Vilfredo Pareto. Inclusive, quando ele morreu em 1923, ele foi beatificado pelos fascistas, né? Porque os estudos dele sobre a curva de renda, na famosa relação 20-80, a gente usa no mundo corporativo, usa em finanças, de que você tem que, né, sei lá, 80% da sua renda vem de 20% da população, então é nisso que você tem que focar, meio que você tem que descartar os outros 80%. E o Pareto, nessa conclusão da curva de renda, ele falou que a sociedade tinha uma ampla base, né, de pessoas pobres, uma pequena base ali da elite com poder econômico e a riqueza, e no meio, naquela mobilidade, muitos poucos ascendiam e a grande maioria sempre caía. E a conclusão dele, que os fascistas adoraram, foi justamente que o corpo social era como o corpo humano. Se a gente não eliminasse essas toxinas, ele chamou, né, como se a base da sociedade fosse uma toxina, a sociedade não sobreviveria, né, não iria sobreviver. E aí, dentro do que o professor falou, faz bastante sentido, porque o sistema capitalista ele precisa constantemente criar e manter esse exército de reserva para poder impor esse modelo de precarização. E olha só, olha de que país a gente está falando. O Brasil tem uma característica absolutamente inacreditável, que é nada muda. Né? Por exemplo, se você for na internet, for atrás do World Inequality Database, né? Que onde você tem todos os cálculos de desigualdade, você vai descobrir uma coisa absolutamente aterradora. Porque eles têm um número de 1900 até hoje, 1900 até hoje, e tem do Brasil. 10% da população que tem a maior renda no Brasil representam 60% de toda a renda do país. Né? Isso em 1900. Em 2023, qual é o número? 60%. Ou seja, nada mudou. Aí você vai atrás, pega os 50% que tem menor renda. Representa em 1900 algo em torno de 15%. Em 2023, 13%. Ou seja, você percebe? É um país que estabilizou de uma maneira tão brutal suas estruturas de concentração de renda e ainda por cima joga a sua população com essa ilusão de que se o sujeito trabalhar 15 horas por dia, se ele trabalhar 7 dias por semana, ele vai conseguir sair dessa situação. E é claro que assim, claro que você vai ter um outro caso de alguém que por uma contingência da vida consegue, mas ele é só a confirmação da estabilidade da estrutura social brasileira. Né? E eu acho o mais dramático disso é que a gente não percebe como esse modelo não só causa uma insegurança profunda, mas causa uma decomposição psíquica nas pessoas. Porque, vamos perguntar, será que a desigualdade não produz sofrimento psíquico? Não produz raiva, não produz o fato de você estar lá, você estou vendo se eu estou lutando e não estou conseguindo nada, eu não tive herança, o outro teve herança, eu não tive nenhuma facilidade, então, ou seja, então minha ação não tem valor. A gente está falando de um país que a diferença entre o maior e o menor salário numa empresa pode chegar a 120 vezes. E o que você está falando para o cara que recebe 120 vezes menos? Você está falando que o trabalho dele não vale nada. Você está falando que ele é indigno de viver, porque ele gasta o tempo todo para fazer nada, para um negócio que a sociedade não dá nenhum valor. Né? Então, você percebe, tem uma coisa que acaba fazendo com que os sujeitos, exatamente porque eles não sabem como se revoltar mais socialmente, eles vão implodindo psiquicamente.